As pessoas têm uma dificuldade em uma confusão, às vezes, em entender o que é a ONU. Vamos olhar para o nome, né? Organização das Nações Unidas. Reparem que ela é um conjunto, um aglomerado de nações que se juntaram para formar aquela organização. Basicamente, a ONU foi criada para garantir que a gente tenha paz no mundo e não tenhamos uma terceira guerra mundial. Ela foi criada depois da Segunda Guerra Mundial. As pessoas têm uma visão sobre a ONU que não é muito clara e elas fazem algumas confusões. E quando a gente fala Organização das Nações Unidas, a visualização, a percepção que você tem é a seguinte, que de um lado nós temos os 193 países do mundo aqui e a ONU estaria aqui como algo separado, algo que não tem nada a ver com as nações. Quando a imagem correta ou a percepção certa do que a ONU é que a ONU é os 193 países, ou os 193 países são a ONU. Ou seja, não tem essa separação, não existe essa distinção, ONU e países. Quando as pessoas falam assim, a ONU não faz nada, no fundo, o que deveria ser dito é, os países não fazem nada. O conjunto, a comunidade de nações do mundo não conseguem chegar a consenso algum, não querem fazer nada sobre esse assunto, não querem dar mais autoridade ou perder a sua soberania, a sua autoridade para alguma outra organização, no caso, a ONU. Então isso tem que ficar bem claro que nós não podemos separar essas coisas. Elas são uma só. E, aliás, a definição da ONU é uma organização intergovernamental, ou seja, uma organização de governos, feita por governos, para governos. Ela não é uma organização que representa a população do mundo. Quem está representado na ONU são os países. Isso já começa a criar alguns dos problemas de funcionamento da ONU. Porque um país onde você tem um ditador, ele não está necessariamente representando a população. Ele se impôs e ele é a fala ou a força ou a entidade que vai lá na ONU falar sobre toda aquela população, mas aquela população não necessariamente aceita ele como seu representante legítimo. Então, a ONU, ela serve para a conversa de governos. Claro que ao longo dos anos ela tem tentado proteger as populações, os povos, mas ela não é uma organização da população, dos indivíduos do mundo inteiro, dos seres humanos. Ela é uma organização dos países, das nações. O que isso tem a ver com geopolítica? Vocês sabem, estão acompanhando o canal, estão entendendo mais sobre geopolítica, assistindo os meus vídeos. Aliás, vale lembrar, sempre bom vocês assistirem a palestra Geopolítica, uma visão de mundo, que está no meu canal, na qual eu dou a introdução básica, trago algumas das teorias fundamentais sobre o que é a geopolítica, qual o papel da geografia, território, localização. E o que isso tem a ver, então, com a ONU? Se a ONU é uma coleção, um conjunto de países ou de nações, ela não tem um lugar próprio. Onde que está o território da ONU? Da onde que vem aquela pessoa que supostamente representa os ideais da ONU? Quais são esses ideais? Os ideais internacionais, os ideais do mundo. Você não tem uma identidade internacional, não existe uma identidade global. Nós não nos vemos como seres humanos na forma de se organizar politicamente, socialmente. A gente pode até entender que nós fazemos parte da espécie humana e somos todos humanos, mas na hora de nos organizarmos socialmente, politicamente e culturalmente, nós não temos essa identidade humana. Esse é um dos problemas na hora de você imaginar uma organização que supostamente é uma organização que engloba todo mundo. Da onde vem esse todo mundo? Cada pessoa que trabalha na ONU vem de um lugar, vem de um território com uma identidade e uma cultura específica, ou seja, de uma geopolítica. Então não existe a geopolítica da ONU, existe o mundo, o planeta Terra, só que o planeta Terra ele é composto de um conjunto e de uma soma de muitos pequenos territórios, outros maiores, outros muito pequenos, mas são
esse conjunto que formam essa coisa ou essa ideia chamada ONU.